Olá, pessoal. Eu vou contar um pouquinho aqui agora para vocês sobre como eu comecei a tirar as mudanças climáticas do armário e de como eu saí dele também. Desde pequeno, eu sempre fui uma criança que sempre gostei de ter contato com a natureza, do meio ambiente. Então, eu soube que eu sempre quis seguir uma profissão ligada a esse tema. Tá, mentira. Na verdade, eu já quis ser astronauta, já quis ser paleontólogo para descobrir novos dinossauros e, claro, eu sempre quis ser um Power Ranger. Meu Power Ranger favorito sempre foi a Kimberly, a Ranger Rosa. Mas nem veio com estereótipo, porque eu nem sabia que dava para ser gay naquela época. Eu não sabia o que era ser gay. E eu tento buscar na minha memória, assim, quando foi que eu tive o primeiro contato com a causa LGBT, e eu não consigo afirmar com certeza. Porque, para mim, sempre foi algo tão distante. Ninguém no meu ciclo próximo era gay, não, pelo menos não assumidamente, né? E, então, essa questão sempre foi muito distante. Então, talvez por isso, eu demorei 18 anos para entender o que estava acontecendo comigo. E mesmo minha família, que era tão próxima de mim, eu não tinha essa abertura para falar com eles sobre esse assunto. E a minha família, eu sempre vivi com minha mãe, meu pai e minha irmã, que são pessoas incríveis, sempre me deram muito amor e carinho, e eles sempre me protegeram bastante, para eu não ter nenhum perigo, não correr nenhum perigo no mundo lá fora, né? E eu friso a relação com a minha irmã, que foi uma coisa assim incrível. Ninguém acredita que podem ter dois irmãos que nunca brigaram na vida, mas esse é o caso. A gente sempre dormia junto, a gente brincava de boneca junto, brincava de carrinho também, dançava axé, cantava pagode, assim, né? E a nossa relação sempre foi muito boa, só que, mesmo assim, eu nunca tive essa abertura de falar sobre isso com ela. Daí, quando eu fui no colégio, tinha algumas amigas que desconfiavam um pouco da minha orientação, chegavam a falar: "E aí, Rafa, você tem certeza que você não é gay?" E eu ficava muito bravo, né? Como eu ser gay, eu não sou gay, achava como se fosse uma coisa muito ruim. E sempre ficava bravo. Eu gostava, sempre gostei muito de dançar, sempre tive amizade muito forte com as mulheres, tinha ursinhos de pelúcia, eu faço algumas coleções até hoje, mas nada disso significa que uma pessoa é gay, né? E desde pequeno também eu sempre gostei das divas pop. E, com certeza, gostar de Beyoncé não faz ninguém ser gay, apenas faz você ser uma pessoa com excelente gosto musical, né? E, na verdade, essa sempre foi muito difícil para mim falar sobre a minha sexualidade. E até as primeiras vezes que eu me envolvi com alguém do mesmo sexo, foi muito difícil para mim, porque eu não conseguia tomar iniciativa e não conseguia desenvolver o relacionamento. Eu sempre pensava que estava fazendo algo errado, que isso não era certo, que eu deveria parar com isso, tentar ficar com mulheres, mas, na verdade, era isso que eu gostava, é isso que eu ainda gosto. E o primeiro passo foi muito difícil para mim dar, porque foi essa aceitação interna, quebrar meus próprios preconceitos e meu próprio desconhecimento sobre a causa. Mas mais difícil ainda foi conseguir externalizar isso. Eu sabia que eu precisava contar, precisava expor isso também para meus amigos ou para minha família, porque eu sentia que eu estava vivendo uma parte que era invisível, assim, que ninguém notava essa parte em mim. Daí eu quis começar por alguns amigos, que eu já sabia que tinham outros amigos gays, que simpatizavam com a causa, para ser mais fácil. E realmente foi. Foi ficando mais difícil quando eu fui indo com aqueles amigos que não tinham tanto contato, eu morria de medo da nossa relação mudar por causa disso, mas fui conseguindo. O mais difícil foi conseguir falar com meus pais. Mas, né, como eu sempre tive uma relação muito boa com a minha irmã, eu decidi começar por ela. E foi aí que eu levei o primeiro tombo. Ela não aceitou, não gostou nada da notícia, e ainda veio me falar que meus pais estavam desconfiados que algo estava acontecendo comigo. Então, eu senti mais a urgência de contar para os meus pais, porque eu queria que eles soubessem da minha boca e não para qualquer outra pessoa. Foi aí que eu decidi contar para eles e chamei os dois, de uma vez só. Eu sei que poderia dar erro, mas eu queria acabar isso de uma vez só, então foi para os dois de uma vez. E aconteceu a mesma coisa. Eles não aceitaram, não entenderam. De um deles eu até ouvi que ele ia me aceitar, por mais que não aceitasse, que não entenderia eu ser gay, mas que a relação nunca ia mudar porque tem orgulho de tudo que eu conquistei até hoje. Mas, da outra parte, ouvi algumas coisas que me machucam até hoje. A gente ficou alguns meses sem se falar. E essa relação ainda segue um pouco invisível até hoje. Mas eu acredito que esse foi um grande passo para eu conseguir me aceitar e poder dizer para mim mesmo que eu sou gay. Esse foi um grande peso que eu tirei das minhas costas naquele dia. E, paralelo a isso, eu sempre me envolvi com outras causas. Eu sou daqueles que não consegue ver alguma coisa acontecer e não colocar a mão na massa, não querer ajudar para as coisas se resolverem. Então, como um bom geminiano, eu não sabia qual organização eu queria fazer trabalho voluntário, então eu acabei escolhendo 3 de uma vez. E
eu acabei me envolvendo mais com uma delas, o Greenpeace, porque duas coisas me chamaram a atenção. A primeira, que é uma organização que é independente tanto financeiramente quanto politicamente. Então, lá dentro, a gente podia falar mal de qualquer empresa, governo, não importa o que seja, que a gente tinha liberdade para isso por não aceitar financiamento nem parceria de ninguém. E outra coisa, que lá dentro, além de encontrar alguns semelhantes, eu sempre fui muito bem acolhido. Fiz várias amizades lá dentro e acredito que isso me ajudou bastante nesse processo de conhecer o Rafael. Paralelo a isso, eu sou formado em engenharia na Federal do ABC e eu sempre pensei, né, putz, engenharia, faculdade, deve ser um ambiente cheio de heteronormatividade, vou sofrer muito lá dentro, mas foi pelo contrário. Chegando lá, eu também conheci várias pessoas que até hoje, conheci meu melhor amigo lá, e que me ajudaram muito nesse processo. E, junto com isso, eu também comecei a morar sozinho. E acredito que essa foi um importante passo também para eu me refletir comigo mesmo e me aceitar como eu sou hoje em dia. E o trabalho voluntário me deu várias oportunidades. Uma delas foi participar de um encontro global na Turquia, organizado pela ONG 350.org, que era o Global Power Shift, que foi um encontro de jovens, de mais de 600 jovens, de 134 países, para discutir sobre mudanças climáticas e liderança jovem. Tiveram vários treinamentos, workshops, trocas de experiência, e lá eu pude ter contato mais de perto com a causa da mudança climática. E pude ouvir também algumas pessoas contando as histórias de como elas estavam perdendo suas famílias, suas casas, sua cultura, por causa dos eventos extremos das mudanças climáticas. E foi aí que a causa me tocou no coração. E, desde lá, eu comecei a militar pela causa das mudanças climáticas. Inclusive, parei de consumir carne depois desse evento, pois um dos principais impactos, né, das mudanças climáticas tem a ver com toda a cadeia de produção da carne. E, junto com outras pessoas que participaram desse encontro, a gente soube, através de uma pesquisa do IPEA, que a mudança climática é a última prioridade do jovem brasileiro. E como a gente estava ali, aprendeu um monte de coisa, tinha esse sentimento de urgência de fazer alguma coisa, a gente resolveu que a gente precisava quebrar essa invisibilidade, essa barreira invisível que existia entre o jovem brasileiro e a mudança climática. E, para fazer isso, a gente precisava usar criatividade, fazer de um jeito diferente, porque não tem nada mais chato do que você falar de um tema cabeção que está distante do seu dia a dia. Então, a gente voltou para o Brasil com a missão de tirar as mudanças climáticas do armário. E foi aí que nasceu o Clímax Brasil. O Clímax Brasil é esse coletivo onde a gente fala sobre mudanças climáticas com o jovem brasileiro de uma forma mais atrativa, mais leve, sem aquela encheção de saco, muitos dados técnicos ou aquelas coisas catastróficas. E a gente teve esse desafio, né? Como usar a nossa criatividade para falar desse tema e atingir o jovem. Foi aí que a gente começou a organizar vários tipos de atividade, como, por exemplo, essas palestras online com especialistas, onde jovens poderiam fazer perguntas ao vivo, e a gente falava sobre temas que conectavam o dia a dia deles com o tema das mudanças climáticas. Opa! Nós também realizamos algumas intervenções, como, por exemplo, essa no evento da Conclima, que era um evento que falava sobre mudanças climáticas e era patrocinado pela Monsanto. Então, a gente quis falar um pouquinho sobre essa incoerência, né? Aliás, é sempre bom ficar de olho nos patrocinadores, porque nunca tem uma coisa ali de graça entre eles, né? E a gente, ao som do Titanic, a gente colocou em voz alta a música da trilha sonora do Titanic e fez esse protesto falando da relação de amor entre o governo brasileiro e as empresas que degradam o meio ambiente. Outras intervenções que a gente faz é o que a gente chama de operação, é disponibilizar lambi-lambis e etiquetas, né, adesivos, para as pessoas na internet espalharem pelas ruas. Aquela primeira lá em cima da operação Etiqueta E, onde a gente etiqueta produtos de carne com um aviso que relaciona as mudanças do clima e a produção agropecuária, como é feito hoje em dia aqui no Brasil, com as mudanças climáticas. Ali do lado é a operação Menos CO2, por favor, onde também tem lambi-lambis e adesivos para as pessoas espalharem pela cidade, falando da emissão de gás carbônico. Aqui embaixo a gente usa principalmente nas épocas festivas, como, por exemplo, o Natal, para linkar o clima e o consumismo. E essa outra foi na época que teve a grande seca aqui em São Paulo, né? E para relacionar que um dos fatores dessa seca também teve a ver com o clima. Outra intervenção que a gente fez foi pintar esse mural de biquínis em um bairro boêmio aqui em São Paulo, para avisar para as pessoas que o clima estava esquentando e estava na hora de tirar o biquíni do armário. Então, as pessoas podiam pegar ou colocar biquínis nesse varal.
Fizemos também o Caos Arte, onde a gente pagou uma bolsa ativismo para grafiteiros e grafiteiras de todo o Brasil pintarem muros com a questão das mudanças climáticas na época das eleições. E também fizemos várias intervenções com o Capitão Planeta. E o legal do Capitão Planeta é que a própria criadora dele conheceu o nosso trabalho e nos cedeu o uso da imagem dele, de tão legal que ela achou que são as nossas intervenções que a gente faz pelo Brasil com a imagem dele. E foi aí que a gente começou a perceber que o melhor jeito de engajar o jovem era usando uma comunicação sexify, ou seja, uma comunicação mais leve, mais atrativa, mais diferente, que pudesse engajar o jovem de uma forma bem mais legal do que aquelas coisas só de números chatos ou muita falação. E foi daí que a gente começou a desenvolver cada vez mais projetos. Um grande projeto nosso é o Confissões Sair do Armário, onde, através de um chamado na internet, a gente chamou os jovens para eles contarem para a gente as histórias de como eles saíram do armário para mudar o mundo. A gente recebeu mais de 60 vídeos e não foi nada fácil, mas a gente selecionou 9 deles, das 5 regiões do Brasil, para virem aqui para São Paulo para uma oficina de contação de histórias. Assim, eles poderiam voltar para a cidade deles e potencializar ainda mais o trabalho que eles fazem lá, através da sua história pessoal. E até hoje a gente recebe resultados desse trabalho, as pessoas escrevem para a gente, mostrando como elas estão mudando a vida deles na comunidade, a vida da comunidade deles. E, inclusive, uma jovem faz parte hoje do coletivo. Outra coisa que a gente começou a participar bastante foram de conferências, como a COP, que é a principal conferência da ONU sobre mudanças climáticas. A gente sabe que é um ambiente cheio de diplomacia, cheio de falação, coisa que o jovem não está interessado de saber. Então, a gente sempre leva um porta-voz inusitado, bem caricato, para falar um pouquinho de forma engraçada tudo o que está acontecendo naquela conferência para os jovens brasileiros. Outros tipos de conferência também que a gente participa são conferências de habitação e mobilidade, com a nossa Superurbana, que é uma heroína que ela luta contra o preconceito e por uma cidade para as pessoas, e o Rei Sebastian, que ele é um convidado, um rei nobre lá do século XVII, que participa dos eventos e relaciona um pouquinho de como as leis do tempo dele ainda valem aqui no nosso tempo. E foi assim que a gente começou a ganhar visibilidade também da grande mídia. A gente já apareceu na Reuters, na Época, e até tivemos uma ponta no Jornal Nacional. Mas a nossa principal ferramenta para engajar os jovens são os memes. Sim, os memes. A gente aproveita de memes na internet, de assuntos que estão bombando e de assuntos que o jovem gosta para conectar a mudança climática com o dia a dia dele. Então, por exemplo, a gente aproveitou... porque hoje 67% dos brasileiros eles buscam informação prioritariamente nas redes sociais. Então, é um bom modo da gente conseguir se comunicar com eles. A gente usou, por exemplo, o sucesso do Tá Tranquilo, Tá Favorável para falar sobre energias renováveis com os jovens. Ou, por exemplo, usar a maravilhosa apresentação da Lady Gaga para falar sobre mobilidade. E por que não usar do Pokémon GO para falar sobre a poluição no Rio de Janeiro? Ou do famoso Lollapalooza para falar sobre o clima. E, como na internet tudo tem que ser rápido, a gente já aproveitou, por exemplo, o clipe da Sua Cara para falar sobre mudanças climáticas também. Então, a gente percebeu que é assim que a gente consegue espalhar a mensagem das mudanças climáticas para cada vez mais pessoas e atingir públicos que normalmente não estariam em contato com esse assunto. A gente acha que é muito mais valioso você fazer isso do que ficar entrando em discussões que, às vezes, não dão em nada e fazem apenas você ter repúdio ao tema. Então, por exemplo, eu sou um fã de Game of Thrones. Vejo alguma coisa sobre Game of Thrones na minha timeline, eu vou querer ler sobre. Vou ver que os cenários estão mudando, vou querer ler mais sobre. Então, eu vou ver que as geleiras na Islândia estão derretendo e o próprio Jon Snow falou que viu o aquecimento global com os próprios olhos. Então, esse assunto vai ficar na minha cabeça e eu consegui introduzir o assunto de alguma maneira. E fala isso, é muito mais legal falar de seca através de um post que você pode dar uma indireta para o crush. A gente acha que assim a gente vai conseguir tirar as mudanças climáticas do armário. A gente vai conseguir mostrar o que são realmente as mudanças climáticas, sem aquelas informações falsas e, às vezes, chatas que a gente chega. E eu acredito que a gente também tem que fazer isso com a nossa questão LGBT+. A gente precisa sair do armário, precisa mostrar que nós somos pessoas diferentes, de diferentes estilos, hobbies, e estamos querendo mudar o mundo também. Eu acredito que cada um pode fazer a diferença.
a gente tem o papel fundamental de contar nossas histórias e influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não pode deixar essas agendas excludentes roubarem o protagonismo. Cada um de nós, temos que fazer a diferença para, assim, construirmos juntos um mundo mais justo e mais colorido. E é isso. Muito obrigado. Quem quiser seguir nossas páginas...